Oi, tudo bem? Aqui é a Erika do I Can Speak English. Bem-vinda a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, eu quero compartilhar contigo uma história de quando eu morava fora nos Estados Unidos. Eu quero compartilhar essa história pelo seguinte: muitas vezes, quando a gente vê uma outra pessoa fazendo algo que a gente quer fazer, ou em algum lugar que a gente quer estar, a gente tende a pensar várias coisas. Entre elas, coisas do seguinte tipo: ah, mas ela fala inglês porque ela estudou desde criança. Ela fala inglês porque ela é mais inteligente que eu, ou porque ela tem mais facilidade que eu com línguas. Ou ela fala inglês porque ela estuda muito. Eu trabalho, tenho filho, eu não tenho tempo, mas ela estuda muito, para ela é fácil. Ou ela fala inglês porque ela viaja muito. Enfim, essas são desculpas que o nosso subconsciente podem produzir para nós mesmos. E essas desculpas acabam travando a gente, né? E elas acontecem não apenas em relação ao inglês, em relação a várias coisas. Mas a gente está falando aqui do inglês, então eu queria compartilhar essa história por isso. Porque se de repente alguma dessas coisas passa na sua cabeça, pode ser que essa história te ajude. Depois você me fala se ajudou ou não. Bom, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já falava inglês. Eu já tinha estudado aproximadamente 5 anos. E eu já tinha dado aulas. Então eu me considerava uma falante avançada do inglês, já estudava há bastante tempo. Mas quando eu cheguei lá, eu tive aquele choque, que eu já ouvi de outras pessoas que também acontece, não com todos, comigo aconteceu. Eu cheguei lá, tive esse choque, porque assim, eu não conseguia entender o que eles falavam. Não é que eu não entendia nada. Quando eles falavam devagar, eu entendia. Se eu pedia para repetir, eu entendia. Mas eu achei que depois de anos estudando, eu ia chegar lá de boa, ia entender, ia bater papo, ia ser maravilha. E não foi, de início não foi. Eu cheguei e realmente eu tinha dificuldade de entender o que eles estavam falando. Era muito rápido, a minha sensação é que era muito rápido. E eu não estava preparada para aquilo. Bom, isso me ensinou várias coisas em relação ao aprendizado da língua, mas a gente não vai falar disso agora. A gente vai voltar aqui no que eu fiz então para poder sair disso, né? Então, quando eu cheguei, eu acho que passaram assim, umas 2 ou 3 semanas, eu estava em desespero. Eu falei, não é possível, é mentira. O que eu estava fazendo enquanto eu estudava que eu não aprendi? Eu achava que eu sabia, mas eu não sei nada. Vieram todos esses pensamentos na cabeça. E eu pensei em voltar, eu pensei em vir embora, porque eu achei que não dava. Mas eu lembro que eu até liguei para minha mãe chorando e falando isso, ela pediu para eu ter calma e tal. E aí também conversando com os colegas que estavam lá, eu trabalhei num parque de diversões, tinha muito brasileiro, muita gente de vários locais do mundo, mas muito brasileiro. E eu me lembro que eles também tinham essa mesma dificuldade. Mesmo que já falavam inglês, mesmo que já tinham estudado, que já tinham dado aula, todos tinham essa dificuldade. Então, eu respirei, falei, ok, não sou só eu, não deve ser uma coisa. Eu não tô louca, vamos lá, vamos destravar esse inglês. E aí, o que eu fiz? Eu percebi, como eu te falei, tinha muito brasileiro onde eu morava. Então, eu falava português demais o tempo todo. E eu precisava parar com aquilo, né? Se eu queria realmente subir de nível no inglês, e realmente entender o que eles falavam, 100% do que eles falavam, e ter uma conversa, não apenas uma conversa básica, mas uma conversa mais longa, eu sabia que eu precisava destravar. Então eu pegava o meu dia de folga num dia que os meus amigos não estariam de folga, para não ter o risco de eu querer ficar batendo papo com eles em português, eu ia estar sozinha mesmo, não ia dar para bater papo em português. E aí eu ia sozinha fazer as coisas que eu precisava, ir no supermercado, passear no shopping, passar na lavanderia, enfim, eu fazia isso no dia que eu estava de folga e que eu estava sozinha. O que eu comecei a fazer? De onde eu morava no alojamento do Parque Six Flags, na cidade de Jackson, que é no distrito de Nova Jersey, no estado de Nova Jersey. E aí eu pegava o ônibus até o supermercado mais próximo, eram 40 minutos. Eu pegava o ônibus e eu começava a puxar papo com o motorista. Eu acho que eu fiz isso uma vez, provavelmente, sei lá, para falar do tempo, né, por vontade mesmo. E aí eu percebi que isso podia ser uma estratégia. E aí, desde então, desde que eu fiz isso a primeira vez, eu comecei a fazer sempre. Então, semanalmente, pelo menos, e quando eu podia, mais de uma vez na semana, eu pegava o ônibus, eu puxava papo com o motorista e a gente ia batendo papo até eu descer lá no supermercado. Na verdade, as primeiras vezes não era exatamente bater papo, era ele falando e eu tentando entender.
E com o passar do tempo, eu não sei te precisar se foi 1, 2 semanas, mas assim, é gradual, né? Na semana seguinte melhorou, na outra melhorou mais, até que em dado momento isso ficou natural para mim. Eu fui realmente me desenvolvendo, então eu ia, puxava papo com o motorista, ele ficava lá falando de várias coisas. Eu ia pincelando, pegando algumas coisas, respondia, ele perguntava de mim, eu falava do Brasil, mas não era 100%. E como eu falei, foi gradual, até que em dado momento, aí realmente a gente batia papo de igual para igual, e era um negócio muito bacana. Tanto que teve uma vez, que eu me lembro, a gente foi para uma balada, eu e meus amigos fomos todos para uma balada, e era longe, era numa outra cidade, era numa cidade litorânea, que eu não me lembro o nome. Aí a gente alugou uma van, o motorista veio, nos buscou e depois nos trouxe de volta num trajeto que durou aí 1h30, mais ou menos. E eu me lembro que na volta eu vim do lado do motorista, que já era, né, a estratégia, e eu já estava achando o máximo. Eu vim do lado do motorista e a gente veio conversando até chegar no parque. Então foi por volta de 1h30. E foi um papo super cabeça. Eu me lembro de eu pensando isso enquanto eu falava com ele. Eu falava, puxa vida, né? Para quem não estava entendendo nada semanas atrás, eu conversando com esse cara, a gente estava falando sobre rodovia e ferrovia e como que os produtos são escoados nos Estados Unidos, como que funcionava no Brasil. Eu lembro que eu achei, eu falei, puxa vida, que papo cabeça, para quem não estava entendendo nada, até que melhorou. E realmente foi a partir daí, né, foi com essa experiência, foi com esse desafio que eu acabei me colocando, a princípio por acidente, depois de uma forma mais estratégica, que eu consegui subir de nível, né, que eu consegui melhorar. Bom, eu aprendi várias coisas com essas experiências, muito sobre aprendizado de línguas, muito sobre a cultura de lá e muito sobre as nossas atitudes também frente ao que a gente quer, né? Então eu queria falar inglês, eu não queria. Pensei nisso, mas eu não quis. Eu não queria vir embora e frustrada por não ter entendido 100% das coisas. Eu queria melhorar. O que eu podia fazer ali naquele momento para melhorar? Sair sozinha. Então tá bom, então vamos. Então é isso, eu queria compartilhar isso contigo. Me fala o que você achou dessa história, se te inspirou de alguma forma, se você já passou por alguma situação semelhante, me conta e fala para mim o que você quer ver nos próximos vídeos, tá bom? Até mais!